aqui, boa noite. Quem está de dia, quem está de noite, quem está agora e que chegou, e estamos aqui conversando de novo. Como é que foi a semana aí de todos? Está repetindo aqui no YouTube. Bom, vamos lá. Como é que foi a semana de vocês? Como é que está tudo? Como é que estão as novidades? Beleza para todo mundo? É, vimos na semana passada e na semana retrasada as introduções, aí, os começos aí daqueles primeiros conceitos do marketing digital humanizado e inclusivo. Pensando nisso, eu trouxe para vocês hoje um tópico muito importante que é o da análise dos resultados, a análise dos indicadores. E esses indicadores não são necessariamente aqueles que a gente costuma ver no marketing digital, que são números de cliques, quantas pessoas estão te seguindo, qual é o número de reações. A gente vai olhar agora sobre comportamento, que é o mais importante. Mas vamos lá. Primeiro vamos começar com a nossa apresentação aí, que estamos de apoio. Isso foi o que nós vimos na semana passada. O marketing de conteúdo voltado para causas sociais, as redes sociais na construção de comunidades, o marketing de influência e o e-mail marketing, o e-mail WhatsApp marketing, que é para buscar o engajamento. Isso foi a nuvem de ideias que nós construímos ontem. Essas foram as principais palavras que surgiram naquele aplicativozinho do The Mentimeter que a gente utilizou. E as palavras são as que chamaram a atenção aí, são superação da pobreza, questão do clima, educação universal, coleta de lixo, mata degradada e combate à fome. Principalmente, a gente está observando que nós vamos utilizar, de verdade, o que eu quero dizer para você é que, olha o viés, nós vamos falar aqui apenas de vestir, vender copos, vender janela, vidros, objetos e canetas e cursos. Nós estamos aqui pensando em como que nós vamos divulgar nossas condições, as nossas necessidades e como que a gente pode traçar metas e objetivos formados, construídos, para que eu possa atingir determinado alvo, né, que no caso é o envolvimento da sociedade numa determinada causa. Os conceitos básicos de marketing não vão mudar muito, porém, a gente vai fazer essa coisa agora ser voltada para a humanização. Qual é a importância de humanizar e incluir? Nós vamos ver que determinadas empresas já acordaram para isso, e eu vou trazer alguns exemplos disso daí também, para vocês verem que não é à toa, não é apenas um discurso progressista falar que estamos preocupados com a humanização. Algumas empresas já sacaram que se não incluir o ser humano no projeto, no processo e nos efeitos, nos ganhos, o resultado é bem menor. Portanto, a coisa se potencializa quando faz isso. Então, como é que a gente vai aplicar esses poderes, essas capacidades, esses valores na nossa publicidade online? Beleza? Chegou aí o pessoal, o Rio do Francisco. Bom dia, boa noite, tudo bom? Bom, tá aí, ó. Tá o Zé Gondim, a Ângela, o Marcos Aguiar, lindas dançando de biquíni, e o Hilton. Beleza, tudo bem, pessoal? Boa noite. Quem está aí, vamos chegar, e é isso que nós vamos ver hoje no módulo 3. Publicidade online com responsabilidade social, análise de dados, o ROI. Quem é que já ouviu falar em ROI aí? Já ouviram falar nessa expressão aí, nessa sigla ROI? Métricas de impacto social e o marketing de busca para negócios de impacto. Então, é como a gente vai trabalhar hoje. Então, vamos lá. Nosso primeiro tópico tem a ver com como eu vou me portar, como é que eu vou desenvolver anúncios de forma que respeitem valores, evitem danos, promovam o bem, que tenham um envolvimento social e que faça cativar, trazer o público para o lado da gente. Chegou o João aí, boa noite. Então, olha, anúncios éticos e transparentes têm basicamente princípios que a gente precisa estar acordado. Quer dizer, de alguma forma, a gente não está falando muita novidade para muita gente, né? O fato de ser honesto não é qualidade, é obrigação. Né? Evitar alegações falsas ou exageradas é aquilo que a gente muito vê, muitas vezes nas publicidades, nos anúncios, dizendo assim, olha, isso aqui te traz, você pode ganhar R$ 1.000 em 2 minutos, se você aplicar esse negócio aqui. Você vai ter 5.000 vendas em 2 meses quando você aplicar essa nossa técnica. Muitas vezes isso é falso, e muitas vezes ou é exagerado.
Então, isso está desrespeitando também, e não tem um princípio ético que a gente está respeitando. Respeitar a diversidade, estereótipos, considerar o impacto da mensagem para os públicos distintos que você está atingindo. Por isso que a gente começou no primeiro dia, lá na quarta-feira retrasada, nós falamos um bocado de persona, de para quem é que eu estou falando, como é que eu vou estar me dirigindo, a quem está dirigida essa mensagem. Esse é o ponto fundamental e a gente não vai esquecer disso nunca. Então, as boas práticas são a campanha da marca X que celebra a diversidade em sua totalidade. Ou seja, nós estamos observando em muitos programas, em muitas peças publicitárias, pessoas das diferentes características do nosso povo. Há algum tempo atrás, a gente só via pessoas de um determinado formato, de um determinado estereótipo, né? Era branco, louro, cabelo, olhos azuis e tudo, mas a realidade da sociedade brasileira não é essa. Então, hoje a gente está colocando isso, e muito mais a presença de pessoas com necessidades especiais, que também estão fazendo parte dos programas, das atividades. Já vi novela com pessoas com Down, eu já estou vendo jornalistas fazendo entrevista que são cadeirantes. Então, isso a gente está observando que essas pessoas podem produzir muito bem na nossa sociedade, da maneira delas, dentro das condições que ela tem, como cada um de nós tem as suas condições de produção, não é verdade? Então, vamos lá. Então, as boas práticas é isso. Por exemplo, a ONG que faz uma publicidade de marca, olha aqui, ó, causa social. Comprar um produto, você ajuda a apoiar iniciativas de água limpa. A parte da receita será doada para organizações que fornecem acesso à água potável. Ou seja, você está associando a venda de um produto a uma ação social positiva. Mas atenção, temos algumas cascas de banana nisso daí. Práticas antiéticas a evitar. Mas o que são essas cascas de banana? Vou dar alguns exemplos aí. Por exemplo, muitas vezes você vai ver, e vê muitas vezes mesmo, a gente vê às vezes uma lanchonete, um fast food desse, dizendo que o produto, a embalagem que ele utiliza não tem canudo plástico, por exemplo, mas ele usa o copo de plástico. Ele tem lá dentro pallets ou ferramentas que estão usando plástico, que são descartadas também. Portanto, a parte social é só para fazer uma publicidade, mas no fundo, ela não faz aquela prática internamente. Aquele conceito da preservação do meio ambiente é só para a publicidade. Por isso que a gente tem que pensar nessa questão de como que faz. O clickbait enganoso é mandar para você para um clique dizendo que o link é mas quando você vai parar, se você olhar o URL lá, que quase ninguém faz isso, vai olhar o URL lá, é outro lugar que você foi para uma outra página, uma outra coisa que é diferente. A falsa escassez é conversar dizendo que vai acabar, só tem 3 no estoque e vai ser no final. Desinformação sobre concorrentes, dizendo, olha, o que eu faço é melhor, o concorrente aí do lado não faz isso, não tem nada a ver, o produto dele não é bom. E os estereótipos que são prejudiciais, as questões de machismo, de gênero, raça, cor, tudo mais. E a apropriação de causas sociais sem um compromisso real, que é aquilo que eu dei exemplo do fast food, por exemplo, que algumas vezes faz esse tipo de coisa. Como é que a gente analisa isso? Tá? Hoje a aula a gente vai ter mais um bate-papo e eu quero saber de vocês, o que gostaria que vocês participassem aí no chat, dizendo alguma coisa, comentando, fazendo perguntas a respeito de algo que ocorra para vocês. Semana passada teve pergunta e eu respondi. E eu quero saber se hoje tem alguma coisa nova para a gente bater. Nesse papo da análise de dados. Então, olha, qual é o escopo da análise? Vamos lá. A análise de dados, normalmente, naquele marketing, vamos chamar do marketing tradicional, a gente tem essa análise de dados voltada para quantos cliques, quantas pessoas seguiram, quantas pessoas reagiram, quantas pessoas passaram a compartilhar ou fazer algum tipo de comentário. Quando a gente fala nessa análise social desses dados, a gente está falando de... Eu fiz uma campanha, por exemplo, né? Uma campanha que pessoas não joguem papel no chão. E meu bairro aqui, todo mundo joga papel no chão, e eu fiz uma campanha fazendo essa massificação de que isso é interessante para preservar o meio ambiente, por exemplo. E eu percebo que depois da campanha reduziu bastante, ou reduziu efetivamente o número de pessoas ou o número de papel no chão que eu encontrava.
Então, eu estou vendo que houve um impacto na sua comunidade, ou seja, elas mudaram o comportamento a partir da campanha. Está vendo que isso aí não significa dizer exatamente quantos cliques alguém viu da postagem, nem quantas visualizações teve no vídeo, e sim o quanto eu impactei a comunidade com essa questão do comportamento, com a questão de um novo hábito instalado, de um novo consumo, de um novo modo de agir, de consumir. Algum tempo atrás fez-se uma campanha aqui para as pessoas atravessarem a rua na faixa de pedestre. Não foi bem feita, no meu ponto de vista, porque ela não causou impacto no comportamento, e sim causou críticas. Por quê? Não houve uma preparação, conduzir, uma explicação de por que tinha que passar na faixa, o que é que se ganhava quando eu atravessasse na faixa, por exemplo, e sim simplesmente dizendo que era correto passar pela faixa, atravessar na faixa. Não é assim que funciona no dia a dia como eu impacto a sociedade. Eu tenho que impactar a sociedade com números reais, com situações verdadeiras que vão traduzir, de fato, o que acontece com a sociedade, com aquele comportamento que eu preciso, que eu estou querendo transformar, que eu estou querendo modificar. A questão da acessibilidade é o fato de o site, a página, o cartaz, o banner, tudo que eu vou veicular via digital, né, via internet, por celular, por computador, por vídeo do YouTube e tudo mais, seja viável para que qualquer pessoa consiga assistir, acessar. Quando a gente fala isso, fala-se em responsividade, ou seja, aquela página, aquele site que aparece no monitor grande do teu computador, também vai aparecer no tablet, também vai aparecer no celular, de forma legível, sem deformar, sem cortar nada, e sim ele se ajustando ao tamanho do monitor. A outra questão da acessibilidade tem a ver com aquele vídeo que nós vimos na semana passada, que descreve a roupa da personagem, da pessoa que está falando. Toda vez que a pessoa entra na cena, fala uma mulher vestida com um vestido tal, aparece uma voz em off dizendo como é aquele quadro, como é que está aquele cenário, para as pessoas de baixa visão. Tem um texto que vai acontecendo, a legenda, que vai aparecer para as pessoas que têm baixa audição, que não estão ouvindo voz, mas eles estão lendo o que está sendo dito. Então, isso é acessibilidade. Isso é produzir peça publicitária, fazer a sua veiculação, o seu marketing digital responsável e inclusivo, tem a ver com essa preocupação com a acessibilidade. Dá um pouquinho mais de trabalho, porém, os resultados são muito maiores do que o que a gente pensa em fazer daquele tradicional que eu ignoro, que se tem alguém que não está conseguindo perceber aquela mensagem. A representatividade tem a ver com o fato de estar, de fato, representando um grupo, uma causa, uma realidade que a gente está elencando naquela comunicação. E, por fim, a polarização tem a ver com a discussão, o debate. A gente tem muitos exemplos de polarização, né? O fulano faz ao contrário, daqui não é, e daqui é. Então, a gente não deve entrar nessa bola dividida, né? Como assim, ó, estamos tornando dependentes demais de algoritmos para decisões criativas em publicidade? Como manter o fator humano? Exatamente, a Ângela está perguntando isso, exatamente. Olha, por quê? É uma coisa que a gente estava até a propósito conversando, estávamos fazendo uma reflexão sobre isso ainda há pouco, que é a questão de qual é a nossa opinião de verdade, né? O que é que, de fato, eu exprimo de opinião, se essa opinião ela é construída pela minha concepção, pela minha percepção da realidade, pura e simples, pela minha reflexão, pelo meu senso crítico, ou se eu estou sendo induzido por conta de mensagens que eu sou bombardeado eternamente. É difícil, né? É difícil dizer porque o que é ser imparcial, o que é ser quando vamos pensar no papel do jornalista, né? O jornalista que veicula uma mensagem, que fala sobre um tema, ele está falando porque ele levantou várias opiniões e construiu um texto, uma forma de apresentar que sintetiza o que a maioria está falando, ou que está percebendo, ou que está retratando uma situação, ou se ele está colocando aquilo porque tem uma tendência, quer influenciar
a mensagem para que pessoas percebam aquilo de uma outra maneira, ou de uma determinada maneira. Então, nós temos um problema desafiador no caso dos algoritmos. Por quê? Quando nós falamos da nossa sociedade humana e onde nós vivemos, nós temos fatores diferentes, com diferentes origens e diferentes influências que estão caindo sobre nós. Quando a gente está na internet, quando a gente está falando do ambiente digital, eu tenho aí um conjunto de fatores que são produzidos por uma inteligência que traduzida pelos algoritmos que alguém construiu. Então, esses algoritmos são construídos, claro, que com o viés comercial, mas também pode ter o viés político, o viés de envolvimento, de construção de uma opinião, de uma desvirtuação, ou seja, de uma condução de um grupo de pessoas a um determinado pensamento. A gente está vendo isso com muita clareza agora. E isso tem uma... Isso tem uma grande preocupação, porque nós somos seres emocionais, antes de mais nada. Depois temos a razão, mas em primeiro lugar nós somos emoção. Nós recebemos coisas impactadas pelas nossas emoções. E essa nossa emoção tem a ver com amor, ódio, raiva, ciúme, inveja. Isso tudo esse conjunto faz parte de o quanto a gente se contamina. Não tem as expressões, os ditados, onde fulano está cego de ódio, fulano está cego de ciúme, ou então está cego. O orgulho, o ciúme, o ódio cegam as nossas percepções. Por isso que tem um tratado. Esse livro aqui é um livro que eu comecei a ler, estou aí no meio do caminho dele, da questão uma política de performativo, ou seja, de o discurso de ódio levar pessoas a odiarem coisas, fatos, pessoas, de maneira que, com esse ódio, eu vou tomar qualquer atitude, qualquer decisão. Então, isso é um trabalho interessante da gente ler. Quem gostar de ler é uma coisa. Se eu guardar ele para cá de volta e botar aqui na estante, depois eu boto. Depois não vai trabalhar muito. Então, o que acontece é isso. Somos mobilizados para essa polarização a partir do ódio. Então, isso faz parte de uma teoria chamada teoria do domínio, que vai estimular pessoas a terem um determinado comportamento a partir de uma infusão de um sentimento, de uma emoção. Precisamos prestar atenção bastante nisso. Então, quando a Ângela me pergunta sobre os dependentes dos algoritmos, esse é o problema, porque os algoritmos estão nos conduzindo a ter determinadas atitudes, inclusive a do ódio. E o outro ponto aqui é como manter o fator humano. Aí eu pergunto, qual? Qual é esse fator humano? Esse fator humano é o fator que fala de ética, de transparência, de respeito ao próximo, de direitos, de obrigações, de cuidados, tudo mais. Então, a ciência de dados, como toda ciência, não é neutra. A influência do viés das pessoas está presente, inclusive, na análise de dados. Mesmo assim, é infinitamente melhor que o senso comum. Claro, quando a gente fala em senso comum, fala aquilo que todo mundo diz que é, né? Assim que todo mundo pensa. Então, não faz sentido a gente pensar que nós somos seres isentos de quaisquer que sejam as influências ou as percepções do mundo. Nós somos impactados desde o momento que... antes da pouco, o Fabrício está dizendo que a gente, quando nasce, né? Quando a gente nasce, saiu do ventre da mãe, mas a gente já foi impactado dentro do ventre da mãe. Então, a gente já foi constituído nesse corpo aqui, nessa experiência que a gente passa a ter. Não estou entrando aqui sobre a questão de crenças religiosas, se a gente renasce ou se não, não é esse o ponto. O ponto é que nós já sofremos impacto na própria concepção e na própria gestação do nosso corpo, antes da gente nascer, ainda no ventre, de tudo que a mãe sente, de todo o ambiente que ela está. Muitas vezes nós temos reações hoje que foram consequência, que são consequência daquele impacto. Isso aí é um ponto, é uma discussão bastante interessante, bastante longa. E quem está preocupado com o marketing digital, de fazer opinião, de mostrar realidade, de educar,
de trazer informação interessante, de forma a construir uma comunidade que respeita, que tem ética, que olha a representatividade de cada indivíduo, que tem o espaço para que todo mundo, não vai caber, não tem espaço para essa polarização, porque a polarização é a serviço da divisão. Dividir para governar. Alguém já falou isso aí uma vez no passado, né? Quanto mais o povo estiver se degladiando, mais fácil é da gente tomar. Antigamente era no carnaval que tinha isso, né? O pessoal, quando tinha na época dos anos 70, quando tinha o carnaval, depois, durante o carnaval, tinha aumento de preço, tinha reajuste de tudo, tinha medidas econômicas, coisas que iam acontecer, e quando acabava o carnaval, a gente já estava com uma outra necessidade, o dinheiro já estava valendo diferente, então tinha tudo isso. Hoje a estratégia é diferente, hoje a estratégia é na polarização. Então vamos lá. Beleza? Ih, caramba, isso aqui desarruma, que eu fiz uma apresentação tão bonitinha, quando chega aqui ela quebra tudo, né? Tem que trabalhar com letras menores. Então vamos lá. O Google, ferramentas gratuitas para a gente analisar, buscar dados para representatividade, acessibilidade, tudo aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. O Google Analytics é gratuito, o Facebook Insights, o Twitter X Analytics também, e o Google Sheets, aí a gente usar uma planilha para fazer um tratamento de dados, para a gente fazer nossos gráficos e tudo mais. Mas, teoricamente, que a gente não vai ter que fazer muita coisa, e a gente fazer as nossas mensagens, nosso site, a nossa estratégia vinculada ao Google Analytics. Se tiver dentro do Facebook, já está lá fazendo o Facebook, propriamente já está apresentando os indicadores para você, e o Twitter também. O que vai fazer a diferença é como que nós estruturamos os nossos indicadores e sob que ponto de vista eu quero analisar. Então, quando a gente está falando dos números frios, aquilo que eu estava dizendo de, olha, eu estou olhando apenas pelo ponto de vista de quantos clicaram, quantos seguidores eu ganhei, o que eu fiquei mais interessante. Não. Quando a gente está olhando o impacto social que causou, o nível de respostas ou de comentários que as pessoas começam a colocar, até mesmo as denúncias, as queixas que aquele grupo começa a trazer, isso faz toda a diferença, significa que a nossa ação está fazendo sentido. Beleza? Então, os indicadores aí, essas ferramentas são para ilustrar, e a gente tem isso aí gratuitamente, muita coisa boa. Tem uma ferramenta que a gente vai usar aí, que eu vou mostrar, ela é interessante, mas ela é paga e é muito cara, mas ela é aí fundamental. Quando a gente tiver mais fortinho, tiver mais grandinho, a gente contrata essa ferramenta, mas por enquanto a gente tem que ir na base da planilha mesmo e fazer as continhas na mão mesmo para conseguir. Bom, campanhas de conscientização sobre direito trabalhista, por exemplo, né? Um exemplo. As tradicionais estão falando em alcance, clique e conversão. Lembra que conversão não significa que a pessoa comprou alguma coisa. Conversão é que ela fez alguma coisa. Ela fez uma ação, clicou num botão, se inscreveu, preencheu um formulário, perguntou, fez uma pergunta. Isso é uma conversão, porque você pediu. Você disse assim, olha, você que está aqui agora, clique aí no botão e faça a sua pergunta. Como está aqui, ó. Clique aí no chat e faça a sua pergunta. Isso é uma conversão. Quantas conversões já tivemos aqui? Tivemos 2 perguntas, 2 participações da mesma pessoa, da Ângela, mas nós tivemos 2 conversões. De um grupo de 10, 15 pessoas que esteja aqui, eu tenho 2 conversões. Então, se eu olhar sob o ponto de vista, se eu pensar em 10, eu estou aí com 20% de conversão. Ou seja, eu posso considerar que a minha ação gerou um 20% de resultado, ampliou. Eu tinha 0, já estou com 20%. Mas, como nós estamos falando de conscientização sobre direitos trabalhistas, nesse exemplo, métrica social, distribuição geográfica, que cidades estão mudando? Quais são as questões que estão sendo levantadas e em que lugar? Aonde? Que bairro? Que cidade? Que estado? Que unidade da federação? Como é que isso está acontecendo? Acessibilidade se tem a ver que pessoas estão acessando, estão chegando, está sendo possível. Muitas vezes a gente põe um link aí, tem uma coisa que vai abrir, e ele não abre para qualquer navegador. Isso a gente tem um problema de acessibilidade. Por exemplo, como eu falei de tela também, o impacto real, ou seja, o quanto
do número de ações trabalhistas ou de não ações trabalhistas que passaram a ter, se por acaso a nossa campanha foi de educação, de esclarecimento para uma classe, por exemplo, empresarial, para que os empresários tomem cuidado com determinadas ações, não para que ações que eu digo atitudes, né, de forma de conduzir, isso está fazendo com que eu tenha uma mudança no comportamento. E a análise de sentimento tem a ver com o quanto aquilo está impactando, quase que cai naquele caso das reações, né? Amei, odiei, estou gostando, não estou. Então, essas questões são pontos fundamentais. Então, continuando aí no próximo slide. Métricas, ROI e métricas. Para quem não lembra, ROI tem a ver com retorno sobre o investimento. É o quanto eu investi de recursos, né? Recurso financeiro aí que eu botei de investimento no sentido de quanto foi a publicidade que eu banquei lá na rede social, quanto custou a arte que eu produzi, quanto custou o vídeo que eu produzi, quanto custou as pessoas que eu estou remunerando para fazer aquele trabalho. Então, isso aí. Quanto que eu ganhei? Quanto foi o resultado? Menos o quanto eu investi, dividir esse investimento por 100, vai me dar um indicador, um 0, qualquer coisa. Esse número significa para a gente que eu tenho esse número, se for positivo, significa que eu tive lucro. Olha, pensa bem, que esse ganho não precisa ser dinheiro também. Pode ser também o número de pessoas que foram impactadas. Eu investi para ter 100 pessoas impactadas. Quantas foram impactadas? 200. Então, tem 200 menos 100, com dos 100, com a investimento de publicidade, que é 200 vezes 100, 2.000, então esse número dividido vai dar um resultado positivo percentual. Beleza? E o ROI social inclui benefício social, quantitativo, qualitativo, que é onde eu vou ver o impacto mesmo do comportamento. Aí vou fazer pesquisa. Aí tem uma pergunta boa. Alguém tem ideia de como que a gente levanta isso? Alguém tem uma sugestão? Como é que eu faço essa pesquisa desse ROI social, por exemplo? Eu falei lá em cima no tradicional do dinheiro, né? Quanto eu botei em grana, quanto eu tive, fiz um paralelo aí com o social. Mas agora eu estou no exclusivamente social, que estou pensando aqui. Quantas pessoas foram beneficiadas? Quantas foram beneficiadas? Quanto número? Quanto quantidade? Quantas pessoas foram beneficiadas com aquela minha campanha? Quanto que eu influí? E qualitativa, como está o comportamento agora? Se eu der exemplo aquele de jogar papelzinho no chão, por exemplo, eu preciso, olha, eu tenho no bairro aqui, digamos, 1.000 pessoas que moram aqui no bairro, supondo, tá? E eu percebia que tinha 500 papeizinhos no chão todo dia. Eu fiz a campanha e começou a ter só 100. Então, eu vejo assim, que das 1.000 pessoas, eu tenho aí, pelo menos, 300 ou 400 que deixaram de jogar papelzinho no chão. Estou dando um exemplo utópico até, só para a gente fazer um paralelo. Nem sempre isso não significa dizer que isso é muito fácil de fazer. Eu estou pensando apenas no como que eu posso fazer uma analogia dessa qualidade dos benefícios sociais. Como pode ser também de pessoas impactadas no direito trabalhista, como foi impactado no resultado de um trabalho. Por exemplo, campanha de livraria promovendo autores. Como que eu faço isso? No tradicional, faço contas, né? Quantas pessoas vieram? Epigenética, pesquisa local. Isso aí também pode ser. A forma como nós vamos fazer vai ser definida também pelos recursos que temos. Se são recursos financeiros ou recursos humanos também. Muita coisa depende apenas de pessoas. Outras vão depender de grana para a gente fazer. O ROI é calculado para coisas somente mensuráveis. Sempre vai se traduzir quase que num número que eu vou ter, porque a nossa mente, qual é a diferença? Vamos dar uma coisa aí. Naquele NPS, que a gente vai falar um pouco mais daí, aquela anotação que a gente faz de avaliação de resultado de uma coisa muito ruim, ruim mais ou menos, bom ou muito bom e excelente. Quando a gente vê essa gradação de 1 a 5, eu pergunto para você, qual é a diferença efetiva entre muito bom e excelente? Por que você deu a nota excelente e não deu muito bom ou vice-versa? Por que você deu muito bom e não foi excelente? Isso é uma percepção. Não existe nenhuma conta que você faça para verificar,
igual numa prova no colégio, né? Tem 5 questões, acertou 4, você tirou 8. Porque 2, 4, 6, 8, 10. Pronto, você acertou as 5, tirou 100, ou tirou 10, enfim. Se acertou só 4, você tirou 8. Então é um cálculo numérico, fácil. Mas por que quando a gente vê. Eu passo por isso todos os dias. Eu tenho que terminar a aula no Sebrae, por exemplo, os alunos recebem uma enquete lá no grupo, aqui no grupo do WhatsApp, diz assim: como foi a aula hoje? Muito boa, ruim, muito ruim, ruim, mais ou menos, boa ou excelente? Então, por que alguém dá muito bom ou não e dá excelente? Qual é a diferença entre um e outro? Isso é uma coisa de percepção, porque a aula durou as mesmas 2 horas, eu apresentei o conteúdo da forma que precisa ser apresentado, respeitando o conteúdo que precisa ser atingido, e cada um deu uma nota diferente. Então, o que acontece? O ROI, aí, nesse caso, é calculado de uma forma perceptível, né, da percepção de cada um. E tem mais um detalhe que eu já descobri uma vez, que uma aluna botou assim: ah, foi muito boa, não foi excelente. Mas por que não foi muito boa? Por que não foi muito boa? Ah, porque a internet estava caindo muito, eu não conseguia assistir a aula. Então, a aula, para ela, a experiência não foi boa. Mas não que eu não tenha, o professor não tenha apresentado conteúdo, não tenha sido bom ou suficiente, claro, apresentou os conceitos, enfim. Essas questões é que não estão tão aparentes, hipoteticamente, nessa avaliação dela, que tem a ver com o que o Hilton falou agora, que não teria que haver parâmetros pré-definidos. Sim, nós vamos pré-definir quando a gente vai observar um fenômeno. Quando eu falo fenômeno, é qualquer fato, né? Quando a gente vai observar um fenômeno, eu vou estabelecer quais são as métricas, de que maneira eu vou avaliar, como é que eu vou acompanhar aquele fenômeno, para identificar se ele efetivamente trouxe o resultado que eu esperava ou não. Eu tenho metas, eu tenho que dizer assim, na campanha, por exemplo, do papelzinho no chão que eu dei aí de exemplo, brincando aí, uma coisa bem hipotética, eu vou perceber que eu tinha um número X estimado, igual aquela forma como conta pessoas lá na Paulista, quando tem o agrupamento de pessoas que vai lá ver uma manifestação e o cara vem com um drone por cima, e aí esse drone hoje já tem uma tecnologia que vai contando as cabecinhas. Mas antigamente ele fazia o quê? Pegava um quadrado, um retângulo aí de X metros quadrados, quanto cabia ali dentro? Ah, ali dentro daquele metro quadrado cabem 3 pessoas. Bom, qual é a extensão que está sendo essa manifestação? O público começa em tal lugar e termina em tal lugar. Quantos metros tem nisso? Então ele faz uma conta, multiplica, achou um número. É um número estimado. Quando agora faz essa contagem por drone, que tem uma inteligência artificial que mede a cabeça do pessoal, quantas cabeças tem, isso vem de uma experiência da criação de gado. Não sei se sabe disso. Essa ferramenta aí, essa estratégia é usada na agricultura, na pecuária, na verdade. E conta quantas pessoas, quantos boi lá tem no pasto. Passa o drone, ele conta. Então, quando a gente vai fazer um estudo social ou um estudo fenomenológico, qualquer que seja a atividade, eu vou estabelecer primeiro o que eu quero observar. Quais são os resultados que eu quero buscar? E aí, com essa medida, dessa forma, eu vou conseguir lá. Então, a Ângela está dizendo que para o ROI social deve-se mensurar o impacto social gerado, transformando esses resultados em valores monetários, demonstrando como o investimento gerou valor para a sociedade. Isso aí vai sendo, em cada situação, em cada momento, e que depende do que a gente está observando, é o que vai fazer que nós vamos construir as métricas para isso. Pode ser o dinheiro que foi investido ou não. Então, aí, métricas de impacto social. O NPS, que eu comentei ainda há pouco, taxa de engajamento em causas. Já não tinha ninguém se manifestando, ninguém começou a chamar. Então, o primeiro movimento vieram 5 mil pessoas. No segundo campanha vieram 18 mil pessoas. No terceiro vieram 35 mil pessoas. Ou seja, eu estou acompanhando uma estimativa. Claro que isso aí não é um número. Eu fui lá, contei, botei uma roleta lá e fui contando quantas pessoas entram. Pode ser assim também, mas de certa maneira não é assim. A gente tem uma margem de erro em tudo. Portanto, essas taxas, no caso do impacto social, elas são estimativas. Elas vão ter índices, a menos que a gente esteja falando de grana, dizendo assim: olha, eu investi 100 mil
e eu vou receber 200. Eu contei o caixa depois, deu 200. Então, o que eu apliquei veio alguma coisa legal. Então, o índice de diversidade de alcance, o quanto é que eu estou abrangendo as diferentes classes sociais, os aspectos econômicos, raciais, étnicos, culturais, enfim, mudança de comportamento. Portanto, isso tudo vai ser a forma como eu vou avaliar se aquela minha campanha gerou o impacto social esperado. Isso, como o Hilton perguntou, eu tenho que ter parâmetro pré-definido, porque eu vou implantar, vou promover uma ação, um comportamento X qualquer, e eu vou ter que observar como é que é antes e como é que é depois, para poder ter uma percepção o mais próxima possível da realidade, para identificar quanto de pessoas foram impactadas ou como isso foi impactado. Então, o ROI é calculado para coisas somente mensuráveis. Não, é aquela coisa que não é só, eu não posso contar quantas canecas foram produzidas, quantas pessoas vieram com a roleta. Eu vou pensar em comportamento, quantas pessoas foram impactadas, ou, melhor até, qual é o tipo de reação que começa a gerar na rede social. Por exemplo, estamos falando aqui de ambiente digital, marketing digital, ação em rede social. Eu começo a fazer campanhas e divulgar determinados fatos, e depois eu vou identificar o quanto essas pessoas começaram a se manifestar. Eu não tinha nenhuma manifestação, agora eu tenho, mas o que elas respondem? Lembra, pessoal? Nós estamos falando de fenômenos do comportamento humano. Nós não estamos falando de produção de peças. Então, essa estatística, essa psicometria, quem estuda psicologia aprende também, dentro tem uma cadeira de psicometria que é medir comportamento. E essas medições, essas mensurações, não são da forma convencional. Como é que isso era feito também no marketing comum, vamos dizer, o marketing tradicional, com as pesquisas qualitativas? Era muito comum esse negócio no passado. Você era abordado na rua, perguntavam para você se você gostaria de participar de um evento em que teria uma troca de opiniões, que gostariam de ouvir seu bate-papo e tal. Bom, ok, sinalizava, aí você chega lá no lugar, você topa. Você já participou desse tipo de pesquisa? Não, nunca participei. Então, se você tivesse participado, já não iria mais, mas nunca participei, legal. Então, você vai sentar numa mesa lá que tem um salgadinho, tem cerveja, tem vinho, tem um bate-papo, e tem um cara que está lá que está conversando. Vai conversar com todo mundo, vai se apresentar, vai puxar conversa, vai pegar opinião, porque ele está com foco de alguma reação. A última vez que eu participei de uma atividade dessa, que eu coordenei esse tipo de trabalho, era uma pesquisa qualitativa, que era a fábrica de tinturas da Vela. Vela, antigamente, é a que fazia. Hoje tem L'Oréal, então isso aí sempre existiu, mas a Vela fazia tinta de cabelo. E eles queriam lançar uma tinta de cabelo, como é que se diz? Gel. Era só líquida. E eles queriam saber se o gel dava certo, se seria bom. Aí reuniu um monte de uma mulherada que pintava cabelo, sentou lá no lugar, no lanchinho, na parte da tarde e tal, blá, papai, conversa vai, conversa vem. E detalhe, essa sala tem um espelho, por trás do espelho fica a gente observando e anotando tudo que as pessoas vão respondendo. Tem inclusive uma câmera filmando para a gente trocar. Isso é sigiloso, não se fala para ninguém, não se usa esse vídeo, essas peças para nada, a não ser para observar o resultado do levantamento que a gente fez. Então se perguntou se a mulher pintava o cabelo, se não pintava, como é que ela pintava, qual é que ela preferia, se ela achava boa a tinta em líquida ou gel, como é que ela usava. E essa conversa foi em torno disso. O cara que estava conduzindo esse bate-papo era um cabeleireiro, um cara que conhecia negócio de tintura, então ele começava a perguntar as necessidades. E como é que a gente quantifica isso? Pelas respostas dadas. Que tipo de respostas são dadas? Ah, não gostei, gostei. O gel é ruim, gel é bom, prefiro gel, a líquida escorre, a líquida não escorre. Você vai tabulando as respostas, você vai achando respostas que têm a mesma conotação. E aí você conta isso. Tá? Então, é claro, a propaganda fake em ponto de ônibus com atores. Isso aí veio à tona agora. Isso aqui é antigo, esse tipo, viu, Marcos? Isso aqui no interior tem bastante, mas não contrata ator, não. Contrata dona de casa, gente que pega ônibus todo dia mesmo,
recebe uma graninha lá do político para falar mal do candidato adversário, para soltar boato, para dizer que, olha, vimos o fulano de tal, ou seja, tem mais veracidade do que com o ator. O ator, numa cidade aqui do interior, é ruim. Por quê? Todo mundo se conhece, todo mundo pega o ônibus todo dia. Aquele dia que tiver um cara diferente ali dentro, o pessoal vai estranhar. Isso num grande centro é viável. Isso acontece porque todo dia entra alguém diferente no ônibus, então você tem como fazer essa coisa de uma forma melhor. Mas nas cidades pequenas, não. Isso aí veio à tona que isso aconteceu agora. Isso não era muito falado, não. Então vamos lá. O marketing de busca local para negócios de impacto. Tá indo bem, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Está rápido demais? Que tá sendo interessante a exposição? Como é que vocês estão gostando? Tá bom? Tem dúvida aí? Querem comentar alguma coisa? Estou aí no chat aí olhando quem está escrevendo, quem está mais. Ah, Marta Cecília, João Pessoa, beleza. Qual o impacto sobre as métricas? O que você pergunta disso, Hilton? E o que você fala de impacto sobre as métricas? Como assim? O impacto do comportamento, as métricas vão dizer qual é esse comportamento que a gente espera. Ou que a gente está observando, melhor dizendo, nem espera. O que a gente está observando? Nesse caso, por exemplo, do ponto do ônibus, é ver depois tem pesquisa. Essa turma fica soltando a mentira lá no ônibus, lá no bate-papo e tal. E aí o que acontece? Quando você depois vai fazer uma pesquisa no bairro, de preferência, em quem você vai votar, o que você acha, aí vai sair toda essa fofoca, você vai ver se o pessoal vai mencionar a fofoca ou não. Isso tudo é anotado. São pesquisas caras. Eu trabalhei com o pessoal que era da USP, daqui de onde? Acho que é Piracicaba, se eu não estou falando bobagem. Não, né? São Carlos. Desculpe, não é Piracicaba, é de São Carlos. E tinha um cara que fazia uma pesquisa dessa de percepção. Ele andava na cidade com um embrulho, como se estivesse fazendo compras, e ficava ouvindo o que o pessoal comentava, parava perto de boteco lá de café e via o que o pessoal falava, às vezes entrava no assunto. Então ele ia meio memorizando que tipo de percepção as pessoas tinham a respeito de um tema. Se as pessoas estavam preocupadas com a segurança, se é a falta d'água, se é a energia elétrica, se é o excesso de carro, como é que é o negócio da cidade, beleza? Então isso vem com isso. E aí isso tem a ver com o tal do céu local aí com palavra-chave relevante, de que quando a gente faz isso, a gente vai olhar assim, quais são as palavras-chave que a gente quer identificar se as pessoas estão percebendo, por exemplo, numa ação de impacto social? É sujeira na cidade? É o rio poluído? É as árvores que morreram? Ou as árvores que estão faltando? Enfim, esses itens previamente são colocados como palavra-chave. O que significa isso? Quando você for fazer o levantamento, quando você for fazer o estudo do impacto social, você vai identificando se aquilo aparece como menção, se as pessoas mencionam aquela expressão, se as pessoas falam sobre, está faltando árvore. O pessoal mencionou, percebeu. Como o negócio da fofoca aí do ônibus, por exemplo. O prefeito, esse candidato, dizem que ele, digamos, tem as coisas bem baixa mesmo, dizer assim, não, dizer que ele bate na mulher dele, ele espancou a esposa dele ontem, foi parar na delegacia. Mentira, era um boato. Porém, isso começa a ficar no ônibus ali falando que o pessoal no dia seguinte, quando for fazer uma pesquisa lá, vai dizer assim, não, esse candidato aí não é bom, não. Dizem que ele bate na mulher. Dizem que ele é agressor. Ele não tem respeito. Então, ou seja, é um boato. E nem o candidato mesmo que está sendo atacado sabe disso, mas é só ali naquele miolinho da cidade. Mas isso aí, como notícia, vai espalhando. Que seja só o bairro que saiba disso, você já tirou voto daquele candidato ali. Então, é uma coisa que não tem ética, isso aí não é correto, né? Eu estou falando só para dar o exemplo do negócio do impacto social. Reputação online autêntica, ou seja, é exatamente isso, do levantamento que a gente está falando, de o quanto as pessoas vão ser impactadas ou não, o quanto que isso aí, de fato, interfere na reputação, se a pessoa está sendo bem vista, se a campanha está sendo fidedigna, ou seja, está sendo considerada como viável, como real, como positiva.
o conteúdo localizado, ou seja, quando fala em conteúdo localizado para a localidade ou para aquela comunidade, tem a ver com menções, apresentações, postagem, vídeos, fatos locais. Percebem que a palavra local está muito presente. A gente está falando de impacto social numa sociedade, numa comunidade. Eu não estou falando que vou fazer isso no Brasil inteiro. Eu vou começar. Não tem aquela coisa do agir localmente para emplacar, para impactar globalmente, ou seja, eu começo do meu quintal. Então, essas campanhas são todas começando por células, por unidades, e eu vou monitorando essas unidades para que depois eu consiga, a partir dos resultados dessas unidades, eu consiga expandir um pouco mais. Mas tem um detalhe: a gente tem que pensar no regionalismo. Às vezes, aquilo que é impactante, que é difícil, que é preocupado, é uma preocupação importante para as pessoas daqui da cidade onde eu estou, pode não ser para a cidade do lado. Provavelmente não vai ser, mas aqueles fatos que são relevantes para um ambiente, para um lugar, talvez não seja para o outro. Por isso que a gente tem que fazer por locais, e aí com isso a gente vai observando como é que eu vou expandir isso. Tá? Então, ó, as ferramentas gratuitas aí que falamos aí em. Deixa eu só voltar um instantinho aqui, ó. Falamos lá no Google Meu Negócio Otimizado, eu não comentei isso rapidamente, mas vamos lá. O Google Meu Negócio é onde eu coloco a minha ação, minha ONG, meu instituto, a minha empresa, que tem uma visão social, que tem uma preocupação com esse espaço social, do impacto das minhas vendas, do meu trabalho, daquilo que eu faço, eu pego uma parte do meu resultado e compartilho socialmente, faço isso ser uma ação na comunidade. Então, quando eu trabalho sob esse ponto de vista do Google Meu Negócio, é porque, e ele vai estar otimizado, por que razão? Porque eu vou estar dentro da minha empresa mostrando os resultados, mostrando as ações que eu desenvolvo socialmente. Digamos que eu seja uma escola, que eu tenha lá o ensino médio, o fundamental e médio, e que eu pego um dia, eu vou destinar uma parte dos meus resultados em que colocar professores específicos como é que chama? No orfanato. Então, a minha escola, eu banco a educação das crianças naquele orfanato. Eu vou primeiro lá deslocar professores, levar professores, ter uma ação dentro do orfanato, para depois eu trazer essas pessoas que estão lá no orfanato, de alguma forma, para o convívio nas escolas. Então, eu vou estar adequando e fazendo uma ação social de inclusão. Tá? Então, são campanhas. Deu um exemplo aí que eu não estou entrando nem em detalhe do que exatamente a gente for fazer. Então, aqui é uma curiosidade. Google confirma sua desativação social em território brasileiro. Também, sim e não. Sabe por quê, Hilton? Eu posso segmentar isso, eu posso dizer assim, olha, o meu foco é só a região tal, a cidade tal, o ambiente tal, eu posso fazer isso. Então, quando eu faço uma campanha, que eu estou falando aqui de divulgação de informações, eu posso dizer para onde eu quero, em que lugar eu quero. Então, eu não tenho essa segmentação, eu vou fazer, como eu falei, do local, né? Que eu estou falando do aspecto. Eu me perdi aqui, que eu fui olhar aqui a mensagem, mas está tudo bem. Eu não sei se era isso que você queria dizer, viu, Hilton? O Bing Places, né? O outro item é os lugares do Bing para negócio. Ou seja, é o Google Meu Negócio, só que é o Bing Meu Negócio, que é da Microsoft, outro é do Google. Se tiver, todos são gratuitos, a gente pode cadastrar nossa empresa, ou a sua ação social, a sua ONG, o seu instituto, nesses ambientes todos, que é tudo grátis. Por que eu estou dizendo isso? Porque você começa a plantar e aparecer em vários lugares na internet. Vocês já ouviram essa expressão, presença digital? O que significa isso? O quanto você está na internet em diferentes situações, em diferentes ambientes, seja nas redes sociais, como também no cadastro nesse mecanismo de busca. O White Spark Local Citation Finder, procurando lugares da citação de pessoas, de empresas, dentro de um buscador, né, que é um buscador inglês, acho que é inglês, é isso mesmo, inglês, e que ele é pago.
Isso aí não vale a pena. Está aí, está um exemplo, mas ele tem uma versão gratuita, mas ele mostra muito pouca coisa. Eu entrei hoje para ver aqui para o que acontecia aqui na cidade, mas ele não mostra muita coisa. Ele é a versão grátis, tem que pagar. O Uber Guest também, Suggest também é a mesma coisa. Então, eles também têm uma versão paga. Então, esses que estão. Os melhores mesmo, sabe quais são? Os dois primeiros, Google e Bing. Os outros são sofisticações. Quando eu tenho uma ação mais plural, com recursos, aí é diferente. Eu posso pegar uma dessas ferramentas, dessas plataformas, que vão me trazer informações muito mais refinadas. Todos esses levantamentos que a gente estava falando, que o Ruído levantou, que a Ângela comentou também, que o Marcos falou do fake lá no ponto de ônibus, nós estamos falando de local, mas quando eu tenho uma abrangência bem maior, essa percepção precisa ser melhor monitorada, para eu não cometer erros, porque aí eu posso ter uma impressão diferente do que de fato está acontecendo. Beleza? Então vamos lá. Então, cooperativa de artesã, para dar um exemplo aí, ó. Um perfil otimizado lá no Google, no Bing, seria ó, cooperativa Mãos que Criam, artesanato sustentável. Quais são as palavras-chave local? Artesanato, sustentável, Jaú. Então, eu já estou dizendo em que cidade, em que lugar eu quero. Como eu poderia pôr qualquer uma cidade de vocês, Governador Valadares, eu estou olhando lá, artesanato sustentável em GV, lá em Governador Valadares. Ou em São José do Rio Preto, ou em São Paulo, ou em Belém, ou seja, eu vou separar a cidade. Para a gente implantar isso, agora aqui, ó, uma coisa que é uma dica importante, bem legal. Se você vai querer fazer uma ação dessa, começa pequeno. Faça isso como teste piloto. Teste piloto. Pega um grupo menor, um bairro ou uma cidade pequena, aplica esse conceito nessa cidade, daquilo que você quer levantar, ajusta bem as métricas, percebe o que vai acontecer naquele ambiente controlado, que é menor, para depois você expandir, digamos que você queira fazer uma campanha no estado inteiro. Então você pega cidades menores que sejam polos de testes, para você fazer um piloto daquilo que você está fazendo. Mesmo que você já seja ultra especialista, já conhece a cidade toda, não importa. Começa pontual. Pega um grupo pequeno, um grupo de controle, para que você possa avaliar os desafios que vão ter ali. Então, olha, o conteúdo é localizado porque eu estou falando em história das artesãs e impacto comunitário. Qual é o foco no impacto social das compras? Ou seja, olha aí aquela coisa do mensurável. Quanto tempo, né? Quantas pessoas compraram o material dessas artesãs? Então, isso é um impacto social. Ou seja, aquilo ficou tão interessante, tão bacana, que toda e qualquer pessoa que vá querer comprar um presente, um produto para seu próprio uso mesmo, dentro de casa, ele vai primeiro nessa cooperativa. Por quê? Ele ganhou a consciência, porque nós mostramos que era importante para a economia local eu gerar aquele circuito, fazer o dinheiro circular nessa economia. Então, é uma estratégia, está vendo uma ação de impacto social? Não é só de lixo no chão, não é só de árvore queimada, e sim de uma iniciativa. Essas cooperativas, tem várias no país que fazem isso, que tem alguma coisa desse tipo. Lá para a Amazônia, tem um monte que usam tinturas nativas, naturais, para fazer um artesanato, um tingimento de tecidos, com um padrão de figuras de arte, de obras. E isso começou, que se torna, talvez, para grande escala produtiva, é inviável. Mas para pequena escala, para dentro de uma pequena unidade da federação, de um estado pequeno, localmente, dá para gerar uma boa renda. Beleza? E até exportar. Essas mulheres exportam. Mas não é aquele monte de coisas. Elas exportam, sei lá, 80 peças, 100 peças, passam produzindo durante um mês, dois, aquilo lá, junta e manda lá para a Inglaterra e vende lá. Isso vai assim. Eu já vi feiras desse tipo, fora daqui do país, que eram coisas daqui do Brasil. E é interessante que isso gerou um recurso para aquelas pessoas que, naquele lugar, elas não iam sobreviver, porque ali ninguém vai comprar tanto daquele material, mas ela vem de fora. E como é que acha essa venda? Internet, ações sociais da cooperativa, que é sustentabilidade, que é manter os materiais, pessoas por ali e criar renda para elas. Campanha aí de fatos que importantes, fatos que importam. A questão
de desinformação sobre vacinas. Então, desafio: narrativas falsas estabelecidas a alcançar comunidades vulneráveis, ou seja, você começar a atingir um grupo que é refratário, que não quer pensar na vacina. Então, eu vou usar uma linguagem fácil, eu vou mostrar transparente, dizer, olha, essas vacinas são feitas desse jeito, eu vou dar conteúdos mostrando, ilustrando como é que foi aquela produção, fazendo uma segmentação inteligente. Quando a gente fala isso, é pregar os grupos de opinião. Inteligente pegar como? Pegar mães de crianças que tenham X idade, né, de 3 anos, por exemplo. Pegar mães que tenham capacidade de difundir, de ser testemunha, de falar sobre, de apresentar conteúdo. Por quê? Algo que a gente estava refletindo hoje. Hoje não tem mais resultado tão efetivo como tinha no passado, antes dessa rede social, dessa confusão toda, que era, por exemplo, um artista comunidade, uma celebridade aí das novelas, do filme, e ele seria uma boa opinião para comprar alguma coisa, para fazer vacina, com tudo isso. Hoje, não são essas pessoas, são pessoas comuns, que são as melhores veiculadoras de uma campanha, de uma verdade, usando uma transparência. Ou seja, é o influencer, né? Aquela pessoa do lugar que ela fala sobre aquilo que está sendo transformado, o que está sendo de interessante para aquela comunidade. Mas ela é uma pessoa da comunidade. Você conhece ela está por ali quase que todo dia. Você sabe disso. Então, ela tem uma voz muito interessante. Isso acontece muito, sabe onde? Nas comunidades. Quando a gente fala comunidade, são as favelas, os bairros pobres, nos grandes centros. Dentro dela, tem pessoas que são os influencers da comunidade. Elas são ouvidas. Aquelas pessoas, quando elas dão uma opinião, a comunidade inteira praticamente assume. É um líder social. Essa liderança social, ela é efetiva, ela é de fato alguém de dentro. Não é alguém como eu chego lá e vou falar, olha, pessoal, vocês que estão aqui, é bom que vocês façam isso ou aquilo. Quem que vai acreditar em mim? Esse cara não vive aqui, de onde veio esse cara? Esse cara não tem nada a ver com a nossa, ele não sabe o que ele está falando. Já alguém que está lá dentro já sabe o que está falando, sabe como é que está vivendo. Então, Denis Padilha, da Austrália, boa noite. Olha os resultados aqui, Por exemplo, 27% busca por informações verificadas, 18%, menos 18% de compartilhamento. Como é que a gente achou esse indicador? Olhando na rede social. Quanto de compartilhamento que teve daquelas notícias que são rotuladas como fake e voltou. Então, atividade prática. Para a aula que vem, quarta-feira que vem, nós vamos conversar sobre um tema interessante aí. E para a gente colocar isso, eu gostaria que vocês fizessem isso aí. Vamos escolher um tema que normalmente as pessoas apresentam ela de uma forma distorcida. Vamos desenvolver uma campanha baseada em fatos verificáveis, ou seja, a gente vai constatar que tal coisa de fato é falsa ou é diferente. Utilizar uma linguagem inclusiva e evitar polarização. Eu vou trazer um modelo disso. Se vocês quiserem, alguém tiver alguma boa ideia sobre isso, vai ser bem-vindo, tá? Nós vamos discutir essa atividade na semana que vem. Então, aula imperdível, quarta-feira que vem, que nós vamos falar como é que isso acontece na prática. Combinado? Então, vamos definir métrica de impacto social. Vou pegar um case e fazer um estudo sobre ele, tá? Então, aqui, os recursos que a gente pode utilizar. O Canva, o Google Analytics, o Google Meu Negócio, os cursos online do Google Digital Garage, o Facebook Blueprint. Isso tem muito tutorial nesses lugares de como que eu posso desenvolver de indicadores e tal. O marketing para mudança, eles são comunidades, isso aí vale a pena dar uma olhada, para a gente ter uma ideia de como é que faz. E isso aqui, WCAG, é uma sigla que significa, basicamente, sabe o quê? Que a tua apresentação deve ter mudança responsiva, ela ser exibida em qualquer lugar, em qualquer que seja o tamanho da sua
do seu display, ele é acessível, as pessoas podem ver. Então, esse WCAG tem a ver com isso. Por fim, o slide 27 aí, checklist da ética para as campanhas, para a gente pegar uma campanha e observar se ela de fato é verificável, se tem representação autêntica, se ela é acessível, inclusive. Isso é um checklist. Vai ser uma campanha tal, tem isso. Eu vou fazer 2 cases. Um do slide anterior, fazendo uma campanha, apresentando uma campanha, e nela a gente vai fazer um checklist. Eu vou pegar um fato real. Tá? Eu vou pegar um Natura, um Nubank, eu vou pegar uma empresa que está fazendo alguma coisa que não necessariamente é o meio ambiente está melhor, não, poluição acabou, não é nada disso. Eu estou pegando aquilo que impacta o comportamento de um povo, de uma população, de um grupo, de uma comunidade, que pode ser as relações que ela tem com um banco, pode ser as relações que ela tem com uma empresa de cosméticos, ou as relações que ela tem com uma empresa de alimentação. Então, isso tudo faz parte. Então, isso foi o que nós temos hoje de importante. O marketing digital, ele é ético e eficaz, ele gera renda, gera grande impacto, transforma a sociedade, é capaz de contrapor ao extremismo, ou seja, quando a gente tem ações positivas, vamos pensar no nosso contexto do progressivo, né, da educação progressista, é a gente construir condições para que a população, para que a nossa comunidade, para que o nosso grupo social aprenda, construa um senso crítico, que seja capaz de avaliar a realidade, tá? E que possa, então, com isso, contribuir de forma positiva. De que maneira? Não é que seja consciente disso, todo mundo vai falar. Não, o comportamento dessa população, desse grupo, começa a ser outro a partir das nossas campanhas. Perfeito? Então, isso aí foi o que nós vimos hoje. Nós vimos a publicidade online, a responsabilidade social, a análise de dados, o ROI, as métricas e o marketing de busca para negócio de impacto. Espero que tenha sido bom para vocês. Para mim, mais uma vez, foi muito legal estar aqui com vocês e conseguir estar apresentando, discutindo sobre isso. Quarta-feira que vem tem mais um módulo, tem mais uma etapa. A gente vai falando nessas quartas-feiras, que está se tornando, para mim, algo que fico pensando, poxa, vem quarta-feira, tem um dia da gente estar conversando lá com o pessoal no YouTube, lá do Pineapple Media. Muito bom, pessoal. Alguma consideração, alguma pergunta? Podemos falar? Estamos aí com nossa 1 hora de bate-papo. Dei 1h05. Não é que eu esteja preocupado com isso, mas é o tempo, né? 10 horas para a gente. Tem gente que está longe aí que 10 horas já é 2 horas da manhã, alguma coisa assim. Tudo bom? Beleza, pessoal? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por quem veio, a Ângela, o Adriano, o Denis. Estou vendo aqui o nome de todo mundo aqui no chat. Tá, o Hilton, o Zé Milton. Muito obrigado aí pela participação, pela pergunta. Tivemos hoje aí 15 assistindo. Estamos aqui com um número de pessoas bem legal que está aqui participando. Amei estar com vocês. Tá? Mudei a tela para o lado de cá para a gente conseguir falar, tanto é que eu virei de lado, né? Estava olhando aqui o monitor aqui do lado de cá, agora estou para o lado de cá. Beleza, pessoal? Perfeito. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, Ângela. Obrigado, Hilton. Super abraço e quarta-feira que vem tem mais. Até lá.